Sejam bem-vindos ao programa Papo Direito. No programa de hoje falaremos sobre questões trabalhistas, em especial sobre a recente reforma na legislação. Para alguns ela foi péssima para os empregados e para outros ela foi muito tímida nas mudanças. De fato, a relação entre empregadores e empregados é tumultuosa desde sempre. Desde o final da Idade Média, com o surgimento das corporações de artes e ofícios e os seus aprendizes, e depois, durante a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, até os dias de hoje. E provavelmente sempre haverá discórdia. A lei e a justiça têm a dificílima missão de diminuir essas discórdias, com a criação de regras que devem ser seguidas por todos. E a legislação trabalhista no Brasil, historicamente, sempre seguiu em sentido contrário, afastando empregados e empregadores. A reforma é uma tentativa de aproximar esses dois polos da negociação direta, o que também é alvo de muitas críticas. Segundo esses críticos, o empregado não teria nenhum poder de negociação e seria pressionado a aceitar as imposições do empregador. Mas o que notamos no dia a dia é que o bom empregado, muitas vezes, tem poder de negociação infinitamente maior do que a própria empresa. Realmente existem bons e maus empregadores, bons e maus empregados, e para esses não há reforma que resolva os impasses. Temos que pensar em quem age de boa fé. Nesse sentido, e para encerrar essa introdução, deixarei uma questão do cotidiano para reflexão. Imaginem o empregado que tem a apresentação de um filho durante o período em que deveria estar trabalhando e diz ao empregador: fulano, amanhã tem a apresentação do Joãozinho na escola. Posso chegar mais tarde? Compenso o atraso durante o resto da semana. E o patrão diz: Beltrano, claro, boa apresentação para o seu filho e sem problemas. Compense esse período durante a semana. Pensem também que, antes da reforma trabalhista, a convenção coletiva, que é negociada entre representantes dos trabalhadores e dos empresários, não previsse o banco de horas. O Beltrano se desliga da empresa, ingressa com uma reclamação trabalhista e pede em juízo a contabilização das horas extras do período em que estaria compensando o atraso pela apresentação do filho. E ganha. Fez-se justiça? Esse exemplo demonstra um ponto positivo da reforma, considerando que agora a negociação sobre banco de horas pode ser realizada entre empregado e empregador, sem a intervenção do sindicato. Para tratar um pouco mais sobre o direito do trabalho e dos pontos positivos e negativos da reforma trabalhista, tanto para empregados quanto para empregadores, teremos a presença ilustre do professor Joel Amorim Viana, advogado militante na área trabalhista, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, professor do Instituto Enfoque e do Núcleo ESA, associado do escritório J.A. Oliveira Sociedade de Advogados, associado da CAMPAR, Câmara de Conciliação e Arbitragem, e atua também como árbitro. Joel, muito obrigado pela presença no programa Papo Direito. Falaremos muito sobre a reforma trabalhista. Seja muito bem-vindo, obrigado. Iniciando, eu gostaria de pedir que o professor traçasse, para situar nossos telespectadores, os conceitos e os princípios gerais que regem a relação entre empregado e empregador. Por favor, professor. Primeiro momento, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu fico muito contente de poder estar aqui com vocês, tá? No primeiro momento, começando a falar sobre direito do trabalho e também já os nossos tópicos de reforma trabalhista. Não esquecendo que, de tudo que nós vamos comentar aqui, Mauro, tá? Foge-se das inclinações ideológicas. Não há mais essa necessidade. Esse tempo já passou. No momento, a gente já vive os direitos da reforma trabalhista, já é uma necessidade na vida atual de todas as pessoas, seja do empregado, seja do empregador, e na prática a gente faz essa aplicação no dia a dia. Mudança de paradigma, isso é muito importante.
eu coloco o termo paradigma, mas é mudança de vida, no todo geral. É essa, a princípio, uma essência. Perfeito. Nosso interesse aqui é mais informar do que emitir opiniões ideológicas, né? Agora, sobre os princípios gerais do direito, para que as pessoas entendam, muita gente acha que a Justiça do Trabalho protege muito o empregado, né? E elas não sabem que isso decorre de uma imposição legal, de um princípio geral do direito do trabalho. Poderia traçar esses princípios gerais para o telespectador? Ótimo, Mauro. Excelente oportunidade. Veja só, vou falar um pouquinho tanto a princípio, Constituição Federal, e depois CLT. O princípio geral do direito no trabalho, e agora até mesmo com a mudança da reforma trabalhista, ainda pauta de que esse trabalhador ele tem realmente o direito básico, e o direito básico dele é preservado. Seria dentro do seu salário mínimo, dentro das suas delimitações no que diz respeito ao FGTS, no que diz respeito às suas férias, ao seu 13º. Então, essa proteção, por mais que, eventualmente, a gente entraria numa discussão de quem protege mais ou protege menos. Não é essa. Realmente, a lei agora veio para fazer um equilíbrio entre todos que aqui estão. Perfeito. Joel, esquecendo exatamente as inclinações ideológicas, a reforma trabalhista alterou a essência do direito do trabalho, da relação entre empregado e empregador? Qual a alma da lei, da reforma trabalhista? Muito bom. Podemos falar de um pouco de alma. E eu vou falar no geral de toda e qualquer lei. Toda e qualquer lei, ela tem alma. A lei nasce, cresce, vive e, em alguns momentos, até mesmo morre, mesmo na nossa sociedade. A reforma trabalhista, ela nasceu. Eu vou um pouquinho mais além. Pode ser que ela nasceu e aí vem os conflitos. Nasceu uma nova lei. Obviamente vem esse conflito. Esse conflito que passa a existir agora é o momento de nós podermos moldar. A sociedade muda, a lei muda. A lei muda, a sociedade muda. Isso é o que nós aplicamos atualmente. O direito do trabalho, muitos até pensando, agora está mais para o trabalhador, agora está mais para o empregador. Não. Na prática, eu acredito no equilíbrio. Ele vai, na medida do possível, cada vez mais. Já está havendo mudanças significativas, tá? Porque no dia a dia, por mais que foi elencada uma lei, mas principalmente para quem é do meio e até mesmo para o dia a dia das pessoas, elas conseguirão perceber que mudanças existirão. Agora, o meu trabalho pode ser feito de formas específicas. Nós falaremos, tá, sobre um trabalho intermitente, de poder trabalhar em 2 empregos, de ter registro nos 2 empregos, de ter horários diferentes, de até mesmo trabalhar em 3 ou mais empregos, tá, que realmente ele vai poder trabalhar de uma forma muito mais, eu vou colocar o termo, significativa, porque ele vai ter o seu recolhimento e ele também terá lá a sua prestação de serviço, a oportunidade de ter a sua vida pessoal e os seus ganhos. Perfeito. Na sua opinião, Joel, a vontade do legislador, quando formulou essa reforma trabalhista, foi prejudicar os empregados, como muitos dizem, foi beneficiar os empregadores, ou foi criar realmente, como eles dizem, condições melhores de trabalho, para melhorar o mercado de trabalho, para melhorar o nível de emprego? Qual a sua opinião? Eu vou direto num ponto, Mauro, que aconteceu comigo hoje. E aconteceu alguns dias depois. Peguei um táxi e, a caminho daqui, o taxista fez um comentário. Olha, é a 3ª corrida que eu faço no dia. E aí eu também fiz um comentário com ele. Olha, eu acabei de um cliente, se eu estou saindo de cliente, houve lá algo favorável. Os percebimentos honorários do profissional, nós temos esse sim. E, de certa forma, se nós colocarmos, ainda na minha comparação, eu paguei o taxista, que ele vai pagar a prestação do carro dele, ou vai pagar uma dívida dele, que esse dinheiro vai movimentar na sociedade. Eu estou dando um pequeno exemplo aqui. Se nós pegarmos uma multinacional, ela tem lá a possibilidade de colocar pessoas para trabalhar. Mas se não há realmente o consumo desse produto, ela não terá como gerar e fazer novos produtos. A reforma trabalhista está dentro disso. A ideia principal
sim, do legislador é de que fazer a sociedade se movimentar, pode ser pelo comércio, pode ser pela produção, pode ser por outros meios de prestação de serviço, que é algo que cresceu muito na nossa sociedade. Inclusive, para colocar na prática todo esse trabalho de toda e qualquer pessoa. Nossa sociedade tem 206 milhões de pessoas. Muitos temos esses números de 12 milhões de pessoas desempregadas, porém, se você colocar na prática, muitos estão no trabalho informal. E o trabalho informal também gera emprego. Tá? O que a reforma trouxe é uma forma de também gerenciar tudo isso e também ter lá a sua devida contribuição. É um breve comentário. É bem dessa forma. Perfeito. Muitos acreditam que a justiça ao trabalho é paternalista, que ela defende demasiadamente os empregados. E se ela fazendo isso, ela se afasta da justiça, do que é justo, não da justiça em termos de órgão, mas ela se afasta do que é justo. O professor acredita que a reforma trabalhista criará uma nova tendência, um novo direcionamento, tanto para advogados quanto para os tribunais do trabalho? Sim. Veja só, isso a gente já entrando no tópico do que diz respeito aos tribunais, à visão do advogado, e isso aplicado na vida comum. Tá? Os dois pontos, o empregador. Melhor exemplo para a gente citar, o microempregador. No passado, uma realidade, é bom ter as duas visões. Tá? Veja só, esse microempregador, de certa forma, ele tinha lá uma empresa e, eventualmente, até moveu-se um processo contra ele. Dependendo da carga do processo, a empresa dele iria fechar. Ele não mais iria existir. O que passou a existir? De certa forma, o equilíbrio para o direito de resposta. A mesma coisa para aquele que é empregado. Todos temos o direito de bater a porta do judiciário e buscar o seu direito. Isso está na Constituição. Mas, de certa forma, esse que for bater a porta do direito, ele terá que, passado para o profissional advogado, terá que esse profissional ser muito mais técnico na hora de pedir os direitos. É isso na prática. É uma mudança significativa. Só que o que diz respeito a quem vai decidir será os tribunais, o advogado também, como eu já disse, ele vai apontar o direito, ele vai fazer a prova desse direito e, de certa forma, esse tribunal vai agora interpretar essa lei. É o momento que eu comentei. A lei está, mas a lei ela tem vida, como eu comentei para vocês, e nessa vida da lei, esse tribunal terá que interpretar para cada caso específico o direito daquela parte. Pode ter certeza, outras discussões, principalmente no tribunal, virão, mas nesse momento ele já começa a seguir um ponto específico para a lei. É isso. E o advogado que milita, né, você começou a traçar esse ponto do advogado que tem que ser mais criterioso. O advogado que milita na área trabalhista, patrocinando principalmente as reclamações trabalhistas para o empregado, ele agora tem que ser mais cuidadoso por determinados motivos. Agora o cliente dele pode ser onerado com as custas do processo, com os honorários da parte contrária, tecnicamente se chamam honorários sucumbenciais, então ele tem que ser muito mais criterioso. Como você acha que vai ser a aplicação desse ônus nos juízos? Os juízes, os tribunais, aplicarão isso com severidade? Ou eles passarão a dar concessão de justiça gratuita de uma forma pouco criteriosa, deixando esse dispositivo da reforma pouco aplicável? Qual a sua opinião, Joel? Veja só, também vou colocar aqui mais um ponto, que há 2 dias atrás estava fazendo uma audiência, se não me engano, na 4ª Vara do Trabalho de São Paulo. Para quem conhece, na prática, realmente, várias situações acontecem em uma audiência. Ali fez o comentário do próprio juiz, ele fez o comentário que, olha, o nosso tribunal já está aplicando, de certa forma, uma outra forma de representação. No nosso tribunal, aqui no entendimento de que há ou não sucumbência, terá que ser analisado e muito bem analisado por esse figura do juiz. E o que ele deixou bem claro, e aí eu estou usando as palavras dele realmente, pelo que nos passou ali no momento da audiência, tivemos ali um momento de
comentários. Deixou bem claro que, novamente, a ideia do equilíbrio. O tribunal quer que busque desse um equilíbrio para que, na hora de avaliar, esse trabalhador realmente ele tem condições de pagar até essa sucumbência. Mais do que isso, o que ele está pedindo é realmente justo, né? Então, esse entendimento que o juiz já tem, que ele faz por analogia, por ele analisar e ter o convencimento dele, terá que ser muito mais sucinto. Ele terá que, de certa forma, saber dizer para as pessoas, olha, o senhor não tem direito, o senhor até mesmo exagerou num pedido, olha, e muitas vezes... O que é muito comum. Advogado, é uma realidade. Infelizmente. Né? Muito, infelizmente. Só que, de certa forma, agora eu visualizo o equilíbrio, sim, Mauro. De certa forma, esse advogado passará a ser mais criterioso, porque também, olha como é uma cobrança da sociedade, ela não existia em tempos atrás. O advogado é cobrado, porque ele tem a resposta para dar para o seu cliente. Aquele que é o juiz também é cobrado, tem o CNJ para ele dar a resposta, ele tem o tribunal, ele tem os desembargadores, tem a segunda instância que também é cobrado. Claro. Então, a sociedade, ela se cobra entre si, para que se busca o justo, o perfeito. Chegar ao perfeito, a gente sabe que é quase que impossível, mas um equilíbrio social. É essa a ideia. Perfeito. Cada um tem o seu papel e não basta a reforma. Cada um tem que contribuir na sua área de atuação. Isso. Nós, advogados, os juízes, os desembargadores, enfim. Continuando. Uma das mudanças mais representativas da reforma foi o aumento da importância dada para os acordos, para as relações pessoais entre empregados e empregadores. Correto? Sim. Você poderia traçar como isso é aplicável no dia a dia das relações de trabalho? Existiam muitos conflitos, né? Na realidade, existia até mesmo, digamos que por trás da cortina, existia aquilo que se dizia, olha, o funcionário não está mais contente, está saindo, pediu para sair da empresa. A empresa era o chamado acordo, um acordo que, na prática, na lei não existia. Muito disso é o que existia. Qual é o principal foco no momento da lei? A lei trouxe essa possibilidade. Trouxe a possibilidade de até mesmo esse que, por algum motivo, dentro também do que nós falamos dos motivos cabíveis, procurou um profissional e esse profissional relacionou os direitos dele, e aí até mesmo esse profissional, antecipando aos fatos, antes que chegue até o judiciário, ele já procurou a empresa, e a empresa, na figura do seu advogado, eles compartilharam os direitos, até analisar, o advogado faz muito isso, né? Na prática, analisa, olha, mas o meu cliente tem direito disso, mas olha, tem a prova daquilo, sem entrar, na verdade, no foco do mérito, mas analisando todo esse direito, realmente, ele tem direito a tal direito quando saiu aqui da empresa. Estou sendo até gerundismo, né? Eu estou usando aqui. Mas ele tem direito. Então, vamos formalizar aqui um acordo, de certa forma, válido pela lei. Esse acordo é que a lei trouxe. Está na reforma trabalhista. Possibilidade dessa pessoa, formado, assinado por esse que é o advogado, assinado por o outro advogado, assinado pelas partes, apresentar para o juiz vai analisar, tem um prazo, tá? E, de certa forma, ele vai dar a resposta, vai homologar, o direito será lá compensado. É isso. Perfeito. Eu acho que isso é muito benéfico para a justiça do trabalho e para as partes envolvidas. Claro, o volume de processos, isso já acontece, tá? Já deu uma enxugada. Também, como sempre, haverá aqueles, mas enxugou, mas fulano não buscou o direito. Analise. Se ele realmente tem direito, ele vai bater a porta do judiciário, ele vai buscar o direito através do advogado, e o advogado, com toda a propriedade, vai dizer, olha, você tem direito, olha, você não tem direito. Então, isso, eu acredito, o direito do trabalho evoluiu e agora veio para ficar, realmente. Excelente. Terminamos o primeiro bloco, daqui a pouco voltaremos com situações práticas da lei, da reforma trabalhista, no dia a dia dos trabalhadores e empresários.